Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Delivery Express do Super Mufato. É só pedir que chega. Baixe já e aproveite. Uma excelente noite a todos, agradecendo essa audiência, motivo de orgulho para todos nós da Tarobá. Primeira fase do novo projeto do entorno do Lago Municipal será apresentado à comunidade. Sindicato dos Professores realiza manifestação em frente à Prefeitura. Rodovia das Cataratas tem 65% da obra pronta e a expectativa é de que o novo prazo de entrega seja cumprido. Os detalhes do esporte com Luciano Neves. Os detalhes da previsão do tempo com Júlia Neres. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. A Prefeitura realiza hoje audiência pública para apresentar a primeira fase do novo projeto do Território Verde, voltando uma requalificação do entorno do Lago Municipal e do Parque Ambiental Paulo Gorski. Eu não sei se a Pâmela Brasil já está a posto. Daqui a pouquinho a Pâmela Brasil, portanto, vem justamente para falar sobre isso, que é muito importante, né? Olha, representantes do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Educação se mobilizam em frente à Prefeitura. O objetivo do ato é pressionar o poder público para avançar nas pautas de reivindicações da categoria. Essa foi a primeira mobilização presencial da categoria em 2025, com o objetivo de pressionar o poder público a avançar nas negociações da pauta de reivindicação. Esse ato ele tem o intuito de mostrar para a administração e também para a sociedade como um todo essa grande dificuldade. A gente vem chamando isso de uma crise na educação de Cascavel. A gente não está aqui apenas por salário. A gente também está aqui para dizer que hoje na rede municipal faltam quase 400 servidores. E isso vem acarretando turmas sem o atendimento adequado. As nossas crianças com deficiência, elas não estão com o atendimento adequado, visto que não tem servidor suficiente. Algumas unidades precisam de passar por reforma, manutenção, para conseguir fazer um atendimento de qualidade. Entre as principais pautas do ato estão o reajuste de 22,36% do piso do magistério, o chamamento de profissionais aprovados em concurso público e também o aumento em investimentos na rede municipal de ensino. Durante o ato, houve distribuição de materiais informativos, colagem de adesivos, intervenções poéticas e falas de professores, sindicalistas e autoridades que apoiam a causa. E ressaltar também, muita gente aprovada em concurso público que é chamado e não está assumindo. Por quê? As questões de condição de trabalho estão muito difíceis e a questão salarial também. E a gente também tem vários colegas nossos com 10, 15 anos de profissão abandonando, pedindo exoneração, porque não aguenta mais a situação. Então, assim, é uma união. A gente está pedindo socorro, mas a gente precisa se unir para a gente realmente colocar a educação de Cascavel como prioridade. E prioridade é ter investimento. Bem, agora nós vamos falar sobre a apresentação da primeira fase do novo projeto do Território Verde. E é justamente a Pâmela Brasil que está conosco para falar sobre esse assunto, que envolve também o Parque Paulo Gorski, o Parque Ambiental Paulo Gorski, né? Tratando aí desse sistema de ecologia. Uma excelente noite para você, Pâmela, as informações. Boa noite, Moraes, e para você que acompanha o Jornal Tarobá, segunda edição. Então, Moraes, nós estamos aqui na Prefeitura, a reunião já está acontecendo ali no auditório, está sendo feita a apresentação desse projeto Território Verde, que tem o objetivo de revitalizar toda a parte ali do lago. Essa é uma obra que já é aguardada há muito tempo pela população de Cascavel, então é um momento importante. Tem muitas pessoas da comunidade aqui participando e a ideia é justamente essa, né? Por ser uma reunião pública, a participação, a interação da comunidade é essencial para esse momento. Nós conversamos com o Vinícius Bosa, que é presidente do IPC, e ele explicou um pouco mais sobre esse projeto.
Serão em 3 fases, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira fase do projeto, que já está pronto para ser licitado. Essa primeira fase consiste em uma nova pista de caminhada paralela àquela pista que existe hoje, incluindo também todo o mobiliário urbano, totens, portais, toda a parte de revitalização ali da orla do lago. Nós vamos soltar a licitação esse ano ainda, acreditamos que esse ano ainda a gente inicia a obra. Nós só estamos agora finalizando a parte orçamentária, né, e as licenças ambientais. Então, Moraes, essa apresentação, esse projeto, ele vai acontecer em 3 fases. A expectativa de investimento para essa primeira fase é de 15 milhões de reais. A licitação vai ser aberta ainda esse ano, né? Tá em fase de conversa essa questão desse projeto, quando vai iniciar a obra, os prazos, e a gente segue acompanhando, então, as próximas fases de apresentação do projeto também, Moraes. Pamela, muito obrigado aí pelas informações que você traz para a gente desse setor que envolve a nossa ecologia. Ora, a OPECAM de Cascavel conta agora com um espaço para acolher os motoristas que trazem pacientes para receber tratamento. Eu acho muito importante, isso vai colaborar muito com os motoristas que chegam cansados aí, precisam de um descanso, um lugar para se abrigar. Eu acredito que vai ser uma iniciativa excelente, de bom vindo para os motoristas aí. O motivo dessa alegria toda tem nome: Casa dos Motoristas. O local foi criado para acolher aqueles que vêm dirigindo de outras cidades para trazer pacientes que estão em tratamento contra o câncer na OPECAM de Cascavel. E esse espaço é todo pensado para dar aconchego aos condutores. Montamos a casa, fizemos com que esse espaço aqui atenda a todo o motorista, que nós possamos fazer reuniões com a equipe, enfim, cursos. Então, um espaço, como vocês podem ver, um espaço fantástico. E está aqui um trabalho feito com uma força da equipe, de toda a família OPECAM, e trazendo qualidade no atendimento, que nós, além de preocuparmos com a saúde do nosso paciente, nós temos que levar e trazer eles com segurança. O espaço tem pouco mais de 200 metros quadrados. São 4 quartos, banheiros com chuveiros, uma sala de estar e um espaço gourmet para pequenas refeições. Eu acho o espaço excelente, como nós que faz viagem todos os dias, de segunda a sexta, de Assis para os outros municípios, anda aí de 900 quilômetros por semana a 1.200 quilômetros, vai ser um espaço que você pode chegar, poder descansar, fazer a higiene pessoal, ter o descanso, para depois começar a recolher os pacientes e retornar para a tua cidade já descansado, ter um conforto a mais. Higiene pessoal, descansar, colocar as coisas em dia ali, né? A planilha para saber o que vai fazer mais tarde. Tanto é que deixa o condutor mais relaxado, né? Mais calmo, mais descansado, né? O espaço recebe o nome de Sérgio Donaducci, que foi presidente da OPECAM entre 1995 e 1997. Uma maneira de reconhecer o legado de dedicação e liderança na instituição. Ele era uma pessoa engajada quando ele pegava alguma coisa, mas ele não queria muito reconhecimento, ele queria era fazer. Então isso me deixa muito orgulhosa de ver que depois de 14 anos que ele já se foi, ainda lembram dele e o legado dele ficou. A ideia é trazer mais cuidado com aqueles que trabalham diariamente para garantir que os pacientes cheguem ao local de tratamento, oferecendo descanso, higiene e conforto a esses profissionais que percorrem longas distâncias para chegar a Cascavel. Isso aqui é um cantinho de aconchego, onde o motorista que sai lá do município dele 4 horas da manhã, 3 horas da manhã às vezes, e vem fazendo aí 200, 300, 400 quilômetros e chega aqui ainda de madrugada e entregando o paciente no hospital, daí imediatamente tendo disponível a partir de hoje um espaço que ele pode tomar uma ducha, né? Pode usar o espaço para um café da manhã, e aqui eles têm um lugar para o devido descanso. Muito justo é a ação da sensibilidade humana. A mesa diretora apresentou na Câmara nesta sexta-feira a proposta de concessão de auxílio alimentação para servidores da casa.
O valor previsto é de R$ 484, pagos integralmente, com jornada semanal de 40 horas e proporcionalmente aos que possuírem carga horária diferenciada estabelecida por lei. O cálculo leva em consideração uma média de 22 dias do mês. Segundo o presidente do Legislativo, Tiago Almeida, a Câmara poderá pagar o benefício sem impacto significativo em suas despesas com o pessoal. Vamos ao intervalo, depois tem a previsão do tempo para o final de semana, agora 6 horas e 54 minutos. No bairro Tarumã, uma ciclista sofre um acidente na ciclovia por conta de um buraco e a falta de iluminação. Nós estamos aqui na Rua Sócrates, divisa com o bairro Tarumã e o bairro Floresta. Essa ciclovia foi instalada há pouco mais de uma semana. Dona Dilma, que é moradora aqui do bairro, relatou para a nossa equipe que estava andando com a sua bicicleta elétrica quando colidiu com outro ciclista. Por conta, segundo ela, da falta de iluminação, mas também devido a esse grande buraco, que fez então com que ela se acidentasse e acabasse quebrando 2 dedos. Então, na segunda-feira eu estava indo para a escola e na descida aqui na estrada, descendo por Floresta, bem na baixada, no quebra-mola, sofri um acidente, o bicicleteiro estava vindo contramão e está precisando de iluminação pública ali para a gente enxergar a pessoa que está vindo. E também tem um buraco no meio da pista de bicicleta, se alguém vinha na parte da noite e não soubesse buraco ali, se arrebenta tudo no meio do caminho. É falta de iluminação, porque eu não vi ele estava descendo, estava subindo, e quando eu vi estava em cima, não tinha como ver. Eu estava com o farol da motinha ligado, mas ele estava sem luz na bicicleta dele. A Prefeitura de Cascavel foi procurada sobre os reparos necessários, mas ainda não tivemos um retorno. E as obras na rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu alcançaram 65% de execução. A previsão de entrega era em 2024, mas essa data foi estendida. A duplicação da rodovia das Cataratas, a BR-469, chegou a 65% de execução em julho, mas o avanço é lento. Em março do ano passado, a obra estava em 30%, ou seja, em quase um ano e meio, o progresso foi de apenas 35%. Enquanto isso, motoristas e empresários convivem com transtornos diários. No dia 20 de julho, guias de turismo chegaram a fechar por alguns minutos o trânsito na rodovia, em protesto pacífico contra o descaso e os impactos nos negócios. Nas faixas, mensagens como "sem clientes, não temos salários" e pedidos de respeito. A entrega, que estava prevista para o primeiro semestre de 2024, foi adiada. Um aditivo contratual esticou o prazo para julho do ano que vem. A obra tem 8,7 quilômetros, do portal do Parque Nacional até o trevo de acesso à Argentina. Inclui marginais, ciclovias, passeios, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá e 4 viadutos. É financiada pela Itaipu Binacional, mas nem tudo está previsto no projeto. Não há, por exemplo, localização definida para abrigos de ônibus e passarelas para pedestres. Situação que pode gerar novos impasses, principalmente envolvendo a pasta do turismo, uma vez que a rodovia leva aos principais atrativos da cidade e tem movimentação diária intensa de pessoas e motoristas. Depois do Jornal da Nova Segunda Edição, tem o Jornal da Band e nós vamos saber agora quais os principais destaques de hoje. Salve, salve! No Jornal da Band, que começa daqui a pouco, o mundo reage ao plano de Israel para tomar a cidade de Gaza. Benjamin Netanyahu quer remover 1 milhão de palestinos. E para forçar a saída, a entrega de ajuda humanitária vai ser suspensa. A Arábia Saudita acusa Israel de limpeza étnica. A Inglaterra classifica o projeto como um erro. A China pede o fim de ações perigosas e a Alemanha suspende a venda de armas para o exército israelense. Lula aprova a nova lei ambiental votada pelo Congresso, mas veta 63 artigos. Agora, e essa? O Tribunal Superior do Trabalho quer uma sala VIP no aeroporto de Brasília e explica. É para os ministros evitarem pessoas inconvenientes e mal intencionadas durante o embarque.
morre um dos maiores sambistas da história do Brasil, o cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz. O Jornal da Band, você sabe, começa às 7h20, eu tô te esperando. E agora vamos saber como fica o tempo para o final de semana em Cascavel e região. O amanhecer de sábado será muito frio, com temperaturas negativas no centro-sul e em alguns municípios do sudoeste e dos Campos Gerais. Em localidades como Palmas e General Carneiro, as temperaturas poderão atingir 2 graus negativos. Nestas regiões, há possibilidade de geada moderada, que poderá ser forte em áreas de baixada e vales, onde a proteção contra o vento favorece ainda mais o fenômeno. Essa massa de ar polar avança rapidamente pelo sul do Brasil, resultando em um amanhecer gelado em todas as regiões do Paraná, diferente do que vem ocorrendo durante os últimos invernos, com frentes frias afetando mais intensamente a metade sul. O frio só perderá força e essa massa de ar polar começará a se afastar na segunda-feira, resultando em temperaturas mais elevadas. Para amanhã, sábado 9 de agosto, após o deslocamento das instabilidades da sexta-feira, temos a chegada do ar frio e seco, de origem polar até o Paraná. Com resfriamento importante neste caso, há possibilidade de geada moderada, inclusive, entre o sudoeste, centro-sul e sudeste, com temperaturas negativas, inclusive, em alguns municípios, como na região de Palmas, Guarapuava, General Carneiro e até São Mateus do Sul. Ao norte do estado, sobre áreas de baixadas principalmente, e em porções mais ao sul desses setores, o resfriamento também ocorre, com temperaturas próximas de 5 graus. Há condição, portanto, para risco de formar alguma geada localizada. O ar frio e seco já se encontra mais estabelecido neste domingo em todo o estado. A previsão, neste caso, somando-se à condição do ar frio, tem a perda radiativa de calor junto à superfície, que favorece e intensifica o declínio das temperaturas ao longo do período noturno. Com isso, há a previsão para a formação de geadas em várias áreas do estado, mas principalmente de forma mais significativa ou mais intensa entre setores do sul, Campos Gerais. Ao norte do Paraná, tem risco para a formação de geadas também, mas com intensidade mais fraca e de forma mais pontual. Para segunda-feira, início desta semana, ainda teremos temperaturas baixas no estado. Perda radiativa de calor durante o período da madrugada e no amanhecer, os valores de temperatura, especialmente entre porções do centro e do sul do Paraná, região dos Campos Gerais, favorece essa formação de geada mais localizada. Em pontos mais ao centro e norte, essa condição é mais restrita, a pontos de baixadas. Em Cascavel, no sábado, o dia começa com 4 graus e a máxima não passa de 12 graus. Em Foz do Iguaçu, as temperaturas variam de 8 a 14 graus. Em Umuarama, os termômetros marcam entre 7 e 15 graus. Em Guarapuava, a mínima será de 2 graus e a máxima pode chegar aos 12 graus. Um segundo de descuido pode ser fatal. Os acidentes com crianças em casa têm 2 vilões principais, a água e a cozinha. É preciso redobrar os cuidados. Em um segundo, a Mera some. De repente, a menina agitada de 4 anos já está em cima de um banco perto da janela. Ela quer fazer de tudo um pouco. Agora, o pai fica em cima. É que mexer no fogão já causou uma queimadura nos dedos dela. Para que não aconteçam outros acidentes, Ricardo também colocou proteções na casa. Aumentamos o piso aqui para que ela não escorregue. Lá no fundo colocamos grades para que ela fique no ambiente mais protegido. Coisa de fração de segundo ela faz alguma coisa que pode acarretar num dano nela até mortal. E acontece mesmo. Na última terça-feira, Alice de Souza, de 4 anos, morreu em Teresina depois que uma penteadeira caiu sobre ela na escola, enquanto outro aluno brincava em cima do móvel. A Secretaria da Saúde registrou mais de 8.000 atendimentos por acidentes domésticos em crianças de até 12 anos de idade. As principais causas são afogamentos, queimaduras, intoxicações e quedas. Ao todo, no ano passado, foram mais de 25.000 casos. Água e cozinha são os principais vilões. Por isso, diminuir os riscos pode evitar o pior num momento de descuido. A gente tem travas de gaveta, né, para onde tem acesso a medicamentos ou produtos que podem causar cortes, produtos de limpeza, a proteção das piscinas, de baldes, de qualquer coisa que possa ter uma quantidade pequena de água, a criança pode se afogar.
Em celebração ao Dia dos Pais, o programa Felicidade do Idoso preparou um dia especial para os participantes do grupo. Do lado de fora, tempo fechado, frio e garoa. Mas aqui dentro, o clima é de celebração e muita descontração. A primeira atividade do dia foi o café da manhã. Tá ótimo, tá mais que bom. Beleza, sossegado, de boa. Vi aqui meus amigos. Nossa, é legal, é ótimo. Nossa idade agora, nós somos jovens agora, somos jovens. Aproveitar, curtir de boa, tranquilo. E claro que em uma roda de conversa não poderia faltar o chimarrão. É de praxe nós tomar chimarrão todo dia. Sempre tem muitos amigos aí, a gente aproveita para distrair, passar o tempo e fazer as atividades e tomar nosso chimarrãozinho. Depois chegou a hora do alongamento, mas não é qualquer tipo de alongamento não, viu? A trilha sonora por aqui é uma moda de viola, de sertanejo raiz. E para mostrar que os avós estão em forma, teve até um desafio de flexão. E eles mandaram bem. Para celebrar o Dia dos Pais, o programa Felicidade do Idoso organizou uma manhã festiva, com música, dança, sorteio de brindes e diversas atividades. O evento reuniu mais de 50 pessoas. Todo ano a gente faz atividade, principalmente nos dias comemorativos. Hoje, em alusão ao Dia dos Pais, que é domingo, a gente faz hoje atividade só para os pais que participam aqui do programa Felicidade do Idoso, né? E a gente faz uma atividade, às vezes, um pouco mais forte, eles têm uma capacidade de força melhor e eles gostam dessa parte de competição, né? Daí é onde a gente sempre está desenvolvendo essas atividades, principalmente nesse dia, né? Uma atividade mais diferente, dinâmica com eles, né? Nada mais justo do que a comemoração de Dia dos Pais ser destinada para eles. Afinal, como já diz a sabedoria popular, avô é pai 2 vezes. O vô é 100 vezes melhor, porque os pais criam e educam os filhos e os vovôs deseducam, viu? Eles têm a liberdade total. Nós temos 3 lá, não tem palavras da felicidade deles e da gente hoje, né? Então é maravilhoso, viu? Né? Então nós temos um privilégio de ter 3, né? E é muito bom, viu? É uma alegria. E sabe aquela história de que a animação contagia? Pois é, os participantes se empolgaram tanto com as atividades que depois alguns tiveram que pedir ajuda. Mas, claro, em tom de brincadeira. Traz um guicho aí! Foi bom? Cara, é bom assim, né? Só que velho já viu, né? Aí dá câmbio de quanto é lugar. No próximo bloco, Luciano Neves traz os destaques do esporte. Um ano se passou desde o dia em que o Brasil parou para viver o luto pelas 62 vítimas que saíram de Cascavel e não chegaram ao destino. Hoje, cada família e amigo de quem se foi luta por respostas para entender o que causou a queda daquele avião e também em busca de justiça. Ainda olhamos para o céu com certa incredulidade. O silêncio ainda faz eco. A dor ainda reverbera. A turbulência dos dias revelou suas marcas. Mano, olha o avião caindo, velho. Um ano se passou desde 9 de agosto. A viagem de Cascavel a Guarulhos, que de um jeito doído antecipou seu fim em Vinhedo. Ainda há uma névoa de dúvidas, como um véu que cobre o que não conseguimos compreender. Seria um fio de gelo que se acumula nas alturas, que na sua frieza levou vidas e sonhos? Será que os limites financeiros e pressões de rotina se tornaram gotas invisíveis que fortaleceram uma corrente de desatenção ou descuido? Algumas respostas vieram como sussurros de uma verdade que se tentou esconder na penumbra. Justiça? Talvez. Ou apenas uma constatação de que tudo poderia não ter acontecido daquele jeito. Nos rostos que desapareceram da nossa vista ficaram traços de memórias.
Rostos que antes conversavam conosco, sorriam, partilhavam momentos, partes da nossa trajetória que agora parecem ter sido apagadas da realidade. Cada nome, cada história, uma peça de um mosaico incompleto. Ainda se carrega a esperança de entender, embora o silêncio do porquê ainda seja tão pesado. Talvez porque o que se busca vá além de respostas formais. Procura-se um entendimento mais profundo, um perdão silencioso, uma certeza de que nada foi em vão. E, apesar da sombra que ainda resta, continuamos a olhar para o céu, com olhos que buscam luz em meio à escuridão, com uma fé que insiste em resistir. Porque, no fundo, o maior desejo é de que, mesmo ausentes, aqueles rostos que desapareceram possam, de alguma forma, permanecer vivos, em ações, na lembrança construída, no amor cultivado. E assim, quem ficou segue, atravessando as nuvens, buscando um chão firme para o coração. Muito triste. Luciano Neves traz agora os principais destaques do esporte. Olá, Moraes! Uma ótima sexta-feira para você, para todos que sempre nos acompanham aqui no Jornal Tarobá, segunda edição. Hoje vamos falar do jogo decisivo do Cascavel. Amanhã, sabadão, o time faz a partida de volta contra o Barra de Santa Catarina. Essa partida, então, às 4 da tarde, lá na Arena Barra FC em Itajaí. O Cascavel que levou na bagagem uma desvantagem. Isso porque foi derrotado no jogo de ida por 1-0 no sábado passado. Agora, Cascavel então precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para garantir a vaga para as oitavas da Série D, ou se devolver o placar uma vitória em mínimo, uma vitória por uma diferença de 1 gol, provoca uma decisão por pênaltis. Algumas situações que chamam a atenção. Cascavel nunca venceu um jogo desse caráter eliminatório atuando fora do Estádio Olímpico Regional. Um desafio a mais para a equipe então que vai ser comandada pelo técnico César Bueno, time que comandou o time sub-20 nesta temporada e que assumiu a equipe principal de maneira interina. Essa não é a primeira vez que César Bueno já comanda a equipe principal do Cascavel. No ano passado ele teve uma experiência como essa, fez 2 partidas como interino, com uma vitória sobre o Andraus e um empate contra o Maringá. Então, César Bueno ainda invicto para esse desafio de enfrentar o Barra e tentar reverter essa desvantagem. Conversei com o César Bueno ontem, ele disse que está confiante na classificação e se sentiu até um privilegiado por ter sido escolhido para essa missão, para esse desafio de tentar classificar o Cascavel para a sequência da Série D. Difícil? Muito, mas César Bueno teve essa semana de trabalhos com o elenco cascavelense para tentar buscar a vitória lá em Santa Catarina. Então, amanhã, 4 da tarde, tem Barra e Cascavel valendo vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma queda pode deixar o Cascavel sem calendário nacional aí para a temporada de 2026, a menos que o Cianorte conquiste o acesso da D para a Série C. O Cianorte joga domingo a partida de volta contra o Joinville, tem um confronto então no estádio Albino Turbay. O Cianorte que empatou o jogo de ida tem até uma situação pouco favorável aí para classificar para a próxima fase. Falar também de futsal porque o fim de semana, a partir de hoje inclusive, tem times paranaenses em quadra pela rodada da Liga Nacional, mas o duelo que chama atenção é o grande clássico paranaense entre Cascavel Futsal e Pato Futsal. Esse jogo amanhã, 8 da noite, lá em Pato Branco, na nova arena que o município de Pato Branco inaugurou. Então o Pato Futsal passa a jogar nesse espaço agora e vai ser inaugurada com o jogo, com o clássico diante do Cascavel Futsal amanhã. Os outros paranaenses que jogam, destaque para o Moarama, que tem um compromisso hoje contra a equipe do Blumenau. Amanhã o Foz pega o São Lourenço, são alguns dos paranaenses que entram em quadra nesse fim de semana pela Liga Nacional. Ainda falando de futsal, destaque para as meninas do Stein Cascavel, que nesse sábado fazem o último jogo da fase classificatória da Liga Feminina de Futsal, jogo lá contra a equipe de Sergipe. O Stein, que no último fim de semana goleou o Taboão da Serra por 4-1 em casa, com isso já garantiu a primeira colocação na classificação da Liga, é o primeiro colocado com 31 pontos, não pode ser mais alcançado por ninguém. Então, basicamente no jogo deste sábado apenas cumpre tabela para fechar aí a campanha na primeira fase da Liga Feminina de Futsal. Para fechar, velocidade, sábado, amanhã, o Autódromo Internacional de Cascavel recebe
a uma prova chamada Endurance Brasil, uma prova que é considerada a categoria aí dos carros mais velozes do Brasil correndo em Cascavel. A última vez que eles passaram por aqui foi em 2023. Inclusive a prova na ocasião valeu a Cascavel de ouro. E nessa categoria destaque aí para o Davi Mufato, que é filho do seu Pedro Mufato, que vai estar correndo em Cascavel mais uma vez neste sabadão. Por falar em pai e filho, Edson Moraes, te desejo um feliz Dia dos Pais no próximo domingo, um ótimo fim de semana para você. Eu volto contigo. Feliz Dia dos Pais para você também, Luciano. Muito obrigado pelas informações. Em relação ao Cascavel, que enfrenta o Barras lá em Santa Catarina. Não é impossível o Cascavel se classificar, mas é improvável que isso aconteça. E a gente fala isso diante daquilo que nós assistimos no jogo em casa, em que a equipe adversária foi superior ao Cascavel, isso tecnicamente falando. Quer dizer, demonstrou na partida em que venceu o Cascavel por 1-0 no Estádio Olímpico Jacílio Gascaragata, demonstrou naquela partida que tem jogadores individualmente melhores do que o Cascavel no seu aspecto coletivo. Quer dizer, então isso dificulta. É muito raro acontecer uma equipe inferior tecnicamente vencer a equipe que é superior. Isso acontece uma vez, mas não acontece sempre. E o Cascavel precisa realmente vencer, né, de 2 gols por 2 gols, como disse o Luciano, para poder realmente alcançar a próxima fase dessa Série D do Campeonato Brasileiro. É difícil, a equipe repito, é inferior tecnicamente, e isso nos leva a ter esta certa descrença em relação ao triunfo do Cascavel nessa partida. Vamos esperar para amanhã. Vamos ficando por aqui, está chegando o Jornal da Band com notícias do Brasil e do mundo para você estar bem informado, atualizado e com credibilidade. Está tudo aqui, confia.